Teresa, que amava René, vai começar a amar Pereirinha. René vai amar Griselda, que vai amar Guaraci. E Guaraci vai amar Esther. E Esther, que amava Paulo, vai amar Guaraci. E Paulo, que amava Esther, que amou Marcela, vai amar Vanessa, que amava René. Sacou? Estou me referindo à fina estampa. Quero garantir aos irmãos que eu não acompanho novela das 9 da Globo, mas eu preciso estar inteirado do que está acontecendo, porque é isso que a gente está vendo e a gente está vivendo. Bill Hendrickson é um polígamo contemporâneo que vive no subúrbio de Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Tem 3 esposas, 7 filhos e uma avalanche de responsabilidades. Ele é dono de uma promissora cadeia de lojas de artigos para casa e luta para manter o equilíbrio entre as necessidades financeiras e emocionais de suas esposas. E ainda manter em segredo seu estilo de vida, já que a poligamia foi proibida pela Igreja Mórmon há mais de um século. Na 5ª temporada já, começou em 2006, ele está lá na HBO, esteve na SBT durante um tempo, parece que não está mais. Bill construiu na 5ª temporada uma igreja, e ele é eleito pelo Senado estadual, o que complica ainda mais ele manter o seu segredo. Estou me referindo ao Big Love, ou Amor Imenso, uma série famosa da televisão. O que é família? Ou melhor, quem faz parte da família? Hoje o tema é tempo de semear na família. E nós vamos desembocar no dom, uma parte do dom do Espírito Santo que se chama paciência. Mas eu gostaria de convidá-los a abrir comigo o Evangelho de Marcos, a partir do versículo 20. Marcos é um evangelho que apresenta Jesus com muita atividade. Marcos foi escrito especialmente tendo o público romano, né, do Império Romano, a cultura romana em mente. E um dos valores da cultura romana é produtividade, atividade, ação e muita coisa. Né? É muito parecido com assim, São Paulo. Né? E, então ele apresenta um Jesus muito ativo. Né? Ele dá um foco ao fato de Jesus estar sempre ativo, sempre trabalhando, sempre atendendo, sempre fazendo alguma coisa. Para mostrar, numa linguagem da cultura da época, que Jesus foi, e aí ele apresenta Jesus como um servo, e esse é o paradigma que ele quebra, né? Porque em vez de apresentar um cara que mandava, e acontecia, ele apresenta alguém muito ativo, servindo os outros. Mas aqui, Jesus acabou, na narrativa, de fazer a escolha dos seus 12 discípulos, que ele vai chamar de apóstolos, vai enviá-los, dar autoridade para eles. E nós chegamos então no capítulo 20, do versículo 20 do capítulo 3 de Marcos, e eu vou ler uma parte aí, acompanhe comigo. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo, e se estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo, a respeito dele mesmo. Né? Então chegaram, versículo 31, a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo.
havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Senhor, nós pedimos que abras os nossos olhos e o nosso entendimento no coração para entendermos a tua palavra. E dá-nos o que é necessário, a graça necessária para vivê-la no nosso dia a dia. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Tempo de semear em família. Quem faz parte da família? Essa narrativa que nós lemos aqui, ela é uma típica narrativa sanduíche do Evangelho de Marcos. Começa uma história, ela é interrompida por uma outra história que é de alguma forma relacionada com a primeira e, no final, a primeira história é concluída. É exatamente o que nós lemos aqui. Ao tomar conhecimento do comportamento de Jesus, alguns dos seus familiares, ou como está ali escrito, alguns dos seus, ou na nossa versão, alguns dos seus familiares, alguns dos seus vão até ele com o intuito de levá-lo embora à força, porque estão dizendo para as outras pessoas que ele está fora de si. Capítulo 3, nós vemos versículo 20 e 21. A essa altura, entra outra história do confronto entre Jesus e os escribas. Eles estão no norte, né, na Galileia, chegam de Jerusalém um grupo de escribas, e esse grupo então chega afirmando que Jesus expulsa demônios por Beelzebu, que significa os príncipes dos demônios. Então, depois daquele entreveiro entre Jesus e os escribas, que nós lemos, e retorna à primeira história, quando os irmãos e a mãe de Jesus chegam até onde ele está e mandam chamá-lo. E é aí, exatamente, que Jesus identifica que os que fazem a vontade de Deus e os que estão sentados ao seu redor são esses que ele identifica como irmão, como irmã e como mãe. Versículos 31 a 35. A estrutura é simples e é óbvia. Mas quando a gente lê esse texto no original, no grego original, que foi escrito no Novo Testamento, essa leitura revela um jogo de palavras que é muito interessante e fundamental para a gente entender o que está acontecendo aqui. No início, quando os familiares de Jesus dizem que ele está fora de si, como lemos lá no versículo 21, ou quando seus familiares ouviram falar disso, ele estava tão ocupado, não tinha nem tempo de comer. Aí eles saíram para trazê-lo à força, pois diziam, os familiares diziam, ele está fora de si. Então, quando essa expressão é colocada aí, ele está fora de si, a etimologia dessa palavra significa alguma coisa como estar de pé do lado de fora. Mas é usado no sentido de estar fora de si. Ele está do lado de fora, quer dizer, doido, enlouqueceu. Ele não está mais são, essa é a ideia. Mas a etimologia da palavra é ele está fora, está do lado de fora. Mas no final da história, quando os irmãos e a mãe chegam, o texto diz que eles estão em pé. O texto, a palavra é nesse sentido, estão em pé ou estão do lado de fora da casa onde Jesus estava, chamando Jesus de dentro para fora. Ou seja, os familiares de Jesus pensam que ele está, Jesus, está, entre aspas, do lado de fora, no sentido de fora de si, louco. Mas são os membros da família de Jesus que literalmente, na história, estão do lado de fora. E aí Jesus identifica como sua família verdadeira os que estão assentados no interior da casa, ao seu redor e fazendo a vontade de Deus. Para se tornarem sua verdadeira família, quer dizer, irmãos e mãe de verdade, a mãe natural e os irmãos carnais de Jesus
precisam entrar em vez de chamá-lo para fora. É claro que Jesus fazia parte dessa família natural. Mas a essa altura, apesar do vínculo natural, Maria e os irmãos de Jesus não estavam fazendo parte da família verdadeira. E eu estou frisando essa palavra de Jesus. Eles estavam tentando removê-lo daqueles que estavam sentados ao seu redor em atitude de obediência a Deus. Daqueles que o próprio Jesus identificou como sendo sua mãe, sua irmã e seu irmão, verdadeiros. A família natural de Jesus queria levá-lo com o intuito de dar-lhe a proteção do lar. Como se Jesus estivesse mais a salvo com eles do que eles com Jesus. Ou seja, nesse momento de suas vidas, eles agiram com incredulidade, embora mais tarde tenham crido em Jesus. Pense nisso. Esse momento da vida de Maria, ela, para ser verdadeira mãe, irmão e irmã de Jesus, tem que entrar. Caso contrário, ela vai ficar fora de sua verdadeira família, da família verdadeira de Jesus. Mais uma coisa. Numa narrativa sanduíche, a história do meio se relaciona com a história que começa antes e depois termina. Na história do meio, nós não vamos entrar em muito detalhe, Jesus afirma que um reino dividido ou uma casa dividida não pode subsistir. Versículos 24 e 25. E no versículo 26, ele usa a mesma expressão em relação a Satanás, quando diz que se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Essas palavras, subsistir e opuser, traduzidas dessa forma para o português, têm a mesma raiz do verbo estar do lado de fora. Esse jogo de palavras é incrível para mostrar uma verdade profunda acerca de quem realmente faz parte da família. Ou melhor, como é que Deus quer que nós enxergamos família? O significado verdadeiro, real e profundo de família, como Deus criou e intencionou que assim fosse. A referência à casa dividida que não subsiste tem a ver com a história das duas pontas aí da narrativa. A família de Jesus natural não subsistirá se a sua mãe e seus irmãos estiverem divididos contra Jesus. Embora não tenham dito, como os escribas disseram, que ele estava expelindo o demônio pelo poder de Beelzebu, mesmo assim, eles estão agindo com incredulidade. Portanto, são eles que estão correndo perigo. Maria e os irmãos de Jesus. A relação natural que eles possuem com Jesus não irá dar segurança a eles. Maria não foi salva por ter dado à luz Jesus. Não será bendita se não crer nele. Se Maria e os irmãos de Jesus continuarem a ficar do lado de fora, em vez de sentar-se ao seu redor, sua casa, casa de Maria, não poderá subsistir. E a repetição desse verbo, que é a raiz de todos esses verbos, estar, subsistir e opor-se, especialmente a ideia de estar do lado de fora, levanta a questão: quem realmente está fora? Se a família pensa que ele está fora de si, eles não vão subsistir. Família é quem está do lado de dentro, ao redor de Jesus e com Jesus. Não quer dizer que todo mundo precisa entrar numa sala apertada e ficar na presença física onde Jesus está sentado. Mas quer dizer, sim, que precisa estar com ele e não contra ele. Só a família de Jesus está segura. A mãe, os irmãos e as irmãs que permanecem com ele. Fora de si é quem fica do lado de fora dessa família. Esse sim está fora de si. Isso nos leva a várias implicações
práticas. Em primeiro lugar, a mais genuína manifestação de família que existe é a família de Jesus. Cada pessoa que entra na família de Jesus, não importa qual o seu estado civil, qual a sua história familiar, qual é a sua condição atual, se solteiro, se divorciado, se pai ou mãe que cria um filho sozinho, sem um companheiro, sem uma companheira, se o viúvo, se a viúva, se o órfão, se a órfã, não importa. Quem entra na família de Jesus, entra na verdadeira família. Na família no sentido pleno. E encontra ali identidade familiar eterna, verdadeira. Não apenas no plano biológico, humano, não apenas papai, mamãe, filhinho morando no mesmo teto, mas família no sentido profundo que a Bíblia ensina e revela. Essa é a mais genuína manifestação de família que existe, quando a família é de Jesus. É interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque igrejas em todas as gerações tiveram essa noção da importância da família estendida, da família cristã. Criaram maneiras de usar essa convivência familiar para o crescimento espiritual. Ainda hoje, uma grande parte das igrejas no mundo inteiro tem o que se chama de escola bíblica dominical, que não vem a ser outra coisa senão expor todas as faixas etárias, desde as menores até os mais velhos, e durante o período de crescimento, expor essas crianças a quê? Ao ensino bíblico que é ministrado por quem? Por tios, por tias, por outros pais, por outras mães, estendendo o impacto da fé das pessoas e multiplicando e otimizando isso para alcançar o maior número possível dos filhos, das crianças que fazem parte daquela comunidade. Os cânticos têm um efeito didático. Na antiguidade, os salmos eram, e até não muito tempo, século XIX, no começo do século XX, os salmos eram cantados sequencialmente em muitas igrejas. Começavam no Salmo 1 e os salmos eram cantados. Eles colocavam música nos salmos e eles eram cantados sequencialmente nos cultos, nas reuniões. Então, a criança desde bebezinho, já começava a ouvir a palavra de Deus e fazer parte disso. Quando nós apresentamos as crianças recém-nascidas aqui, ou, no caso das igrejas reformadas, o batismo infantil, na realidade, o que os pais estão dizendo na presença da igreja, da comunidade de Cristo, é que eles não são capazes de, por si só, criarem esses filhos. Eles estão se colocando junto com a comunidade, primeiro na dependência de Deus. Deus vai nos ajudar, e essa é a oração que é feita. Senhor, dá sabedoria, dá saúde, dá energia, dá perseverança, dá amor para os pais. Mas, ao mesmo tempo, a comunidade assume com esses pais a responsabilidade de influenciar e ajudar esses pais a criarem essas crianças. Lógico, a responsabilidade maior, o tempo maior vai ser com os pais, mas essas crianças vão sofrer a influência e vão conviver com toda a família cristã. E assim é. As crianças crescem e aprendem nessa família. A tradição judaico-cristã enfatizou o papel dos preceptores, dos mentores, dos mestres. Hoje nós falamos de discipulado como uma atividade que a gente se reúne com um grupo de pessoas, algumas delas estão começando na fé, né? Como agora, os adolescentes estão ali com outras pessoas que não é nem pai nem mãe, e eles estão ouvindo talvez as mesmas coisas, sendo expostos às mesmas verdades, com outra maneira de comunicar, de uma outra forma, de uma outra boca, talvez mais jovem, mais próxima da geração deles. Isso é família. Isso é família. Eu pensei que eles iam falar sobre isso, mas já estou anunciando uma coisa. Existe um desejo do grupo que está trabalhando com os adolescentes de lançar uma espécie de projeto chamado Adote um Adolescente. Eles não vão falar para a gente o que significa isso.
Mas são maneiras, e há muitas, e não existe limite para a gente pensar em como fazer isso na prática, de uma maneira contemporânea e que chega na necessidade. João Marcos cresceu e nasceu num berço crente, praticamente. Possivelmente não é o João Marcos Vasconcelos, marido da Yara. Possivelmente a sua casa foi onde aconteceu a última ceia. É uma conjectura, há uma parte da tradição cristã que afirma isso. Alguns até mesmo dizem que talvez tenha sido nessa casa que estavam os 120 reunidos no dia de Pentecostes. Aí já não é um pouco mais longínquo essa possibilidade. Mas João Marcos nasceu nesse berço. Mas o seu início ministerial foi um desastre. Ele abandonou a equipe logo de quem? Do apóstolo Paulo. Na primeira viagem, no começo da viagem. Desastre. Paulo, preso, no fim da vida, escreve uma carta para o seu filho favorito, que é Timóteo. E pede que Timóteo vá a ele rapidamente, leve algumas coisas que está sentindo falta na prisão, e diz para Timóteo: traz consigo a Marcos, a João Marcos, pois ele me é útil para o ministério. Qual é o segredo do que aconteceu quando Paulo vai fazer a segunda viagem e ele e Barnabé tem uma discussão porque ele não quer mais levar João Marcos, porque ele não serviu, ele abandonou, ele desistiu, ele não serve para o ministério. E aí cada um foi para um lado e Paulo levou Silas para a segunda viagem. Mas qual foi o segredo? Foi um parente de Marcos, Barnabé, um primo, tio, parente, que falou: vamos lá, cara, vou te dar uma chance. O mesmo Barnabé que foi à busca de Saulo para trazê-lo para Antioquia e o levou até Jerusalém, dizendo para os líderes, os apóstolos, os que andaram com Jesus: escuta, vamos dar uma chance para o cara que perseguia e matava a gente, porque ele realmente se converteu. Ouve o testemunho dele, é genuíno. O Barnabé. Na família de Jesus, nós precisamos de Barnabés. Tem hora que os pais, ou o irmão, ou a mãe, ou o filho, o irmão mais velho, não tem mais o que dizer, não sabe nem como falar. E nesse contexto é que Deus usa outros Barnabés. Ou Barnabés de saia, né? Que as mulheres também são muito usadas por Deus para influenciar vidas. Muito, mas muito mesmo. Segunda coisa dentro dessa ideia de que é mais genuína manifestação de família que existe, é a família de Jesus, é que as nossas famílias naturais alcançam o seu status pleno quando elas fazem parte da família de Jesus. Não pensem que eu esqueci que existe uma célula familiar, mas o que eu quero dizer é que ela alcança o seu status máximo, pleno, quando essa família natural, biológica, faz parte da família de Jesus. Aí, sim, ela é família com F, se a gente pudesse dizer, maiúsculo. Isso nos leva à segunda implicação, que é o maior alvo que podemos ter em relação aos nossos familiares, aos membros da nossa família natural, é que cada um, e a família toda, faça parte da família de Jesus. Eu sei que a gente tem alvos, e a natureza nos deu um desejo de, por exemplo, amar os nossos familiares, nossos filhos. De dar a eles não apenas o amor, um carinho, um afeto. Nós falhamos muitas vezes em fazer isso, mas é o nosso desejo fazer isso, sempre. É natural. Nós também desejamos dar-lhes uma educação. A gente investe na educação, às vezes com sacrifício. Alguns fazem dívida. Nós também nos preocupamos com a saúde dos familiares, dos filhos, né? E essas são responsabilidades fundamentais. Mas esses cuidados, essas responsabilidades, por melhor que elas sejam desempenhadas e cumpridas, elas não alcançam o objetivo de levar alguém para dentro da família de Deus. Você pode dar melhor educação, ter saúde, tudo
aprender a comer, fazer esporte, amar de paixão, mas isso por si só não coloca a pessoa dentro da família de Deus. Pais precisam ser intencionais na criação dos filhos, com o objetivo de vê-los salvos e seguindo Jesus. Com o mesmo empenho, talvez maior, do que eles se empenham para lhes dar saúde, educação e amor. Esse é o maior alvo que uma família, que os preceptores, que os responsáveis podem ter em relação aos seus, de vê-los salvos e seguindo Jesus. Isso precisa ser intencional. Nosso investimento de tempo e recursos precisa refletir isso nas nossas conversas informais. E começa quando é bem pequeno. É ali que começa. Cala a boca, menino. Não enche. Não. Criança é criança. É a linguagem, é o jeito. E aquela conexão de ouvir e de falar, da voz, do rosto, da face do Pai, é a imagem que ele tem naquele momento de quem seria esse Deus, que nós dizemos que é um Deus que ama. É o que ele tem, é o que ela tem em casa, desde o primeiro momento. Esse investimento precisa refletir a intenção de criá-los para vê-los salvos. Nosso maior objetivo não é prepará-los para a vida, para um mundo difícil, competitivo. Isso a gente sabe, isso a gente faz automaticamente. Mas a gente chega lá pelas tantas, né, depois de criar, coça a cabeça, mas o que eu fiz? Que alguma coisa às vezes falta. E falta às vezes o principal. Contar histórias bíblicas quando eles são pequenos. Manter sempre esse canal aberto à medida em que eles vão crescendo. E alguém já chamou os adolescentes de aborrecentes. Não faça mais isso. Não faça mais isso. Você um dia foi adolescente. Você também deu trabalho. Eu me lembro quando eu estava no auge da adolescência dos meus filhos, arrancando os cabelos, um amigo muito querido chegou para mim. Sabe o que pode te ajudar? Lembra quando você era adolescente. Pum! Brilhou a luz. E eu comecei a ficar mais tolerante no bom sentido. Entendendo que eles são adolescentes. Construir amizades sólidas com outras famílias que também têm esse alvo. Trocar figurinha com outros pais, com outras mães, estudar, ler a respeito, investir nisso. Orar junto com eles. Ir à igreja como hábito de domingo. Isso está acabando. Alguém estava conversando comigo essa semana e fez essa observação que às vezes ele tem a impressão que a pessoa acorda no domingo e fala assim, escuta, o que a gente vai fazer hoje? Não tem nada? Então vamos na igreja. Não tem Fórmula 1? O tempo está meio ruim, não dá para dar uma volta no parque? Eu entendo. São Paulo, né? Aquela vida puxada, corre para cá, corre para lá. Domingo é um dia que é normal. Eu também tenho vontade. Você conhece aquela história, né? Da mãe que foi acordar o filho, né? E domingo de manhã ela foi, acordou o filho, bateu na porta. Filho, levanta! Filho! Segunda vez, passou 5 minutos. Levanta, acorda! Fica de pé! Está na hora! A igreja! Terceira vez, aí ele não aguentou. Por que você está me enchendo a paciência e está insistindo para ir na igreja? Porque você tem 40 anos e é o pastor da igreja. É uma brincadeira. Mas eu tenho meus dias. Eu abro a janela, vejo o sol e falo, puxa vida, tem que ir lá. Mas não são muitos dias assim. É porque eu devo estar com raiva de alguém aqui na igreja. Deus é grande, Deus é gracioso conosco. Esse é um hábito que a gente cria. E cria nos filhos. De uma atitude boa, né? Enfim,
Viagens especiais ou viagens especialmente voltadas para ajuda ao próximo, para evangelizar, projetos missionários. Conheço famílias que dedicam de vez em quando férias para sair juntos, para irem juntos num projeto missionário, até um missionário no campo. Às vezes tem coisas muito simples e baratas que é possível fazer aqui na nossa região, em que você e seus filhos podem ter essa oportunidade de serem úteis e abençoarem outros. E os seus filhos e vocês vão estar vivendo uma experiência juntos, né? Saindo dessa realidade da cidade para, como o Tuxo e a Érica falaram aqui, esse é um projeto também que está disponível para a família. Você pode ir em família se quiser. Mas há coisas mais próximas e mais rápidas. Não precisa ser um mês. Enfim, nós, em última análise, somos cooperadores de Deus nesse processo. Como vimos no domingo passado, a vida e o crescimento vêm de Deus. Portanto, o que a gente mais deve fazer e pode fazer é orar, orar e orar. Porque o maior alvo, repito, que podemos ter em relação aos membros de nossa família natural é que cada um deles e a família inteira faça parte da família de Jesus. Em terceiro lugar, o maior legado que deixaremos para a família natural é uma vida consistente em Cristo. Aos 12 anos, Jesus demonstrou para sua mãe natural e o pai que o criou, que o seu relacionamento com o Pai Celestial era mais importante do que tudo, quando ele ficou no templo conversando com os mestres da lei. No casamento em Caná, quando ele fez o primeiro milagre público, transformando água em vinho, Jesus disse à sua mãe, respeitosamente, que ele seguia um cronograma estabelecido no céu. Jesus Cristo estava sempre buscando a sinalização do alto para viver a sua vida aqui na terra. Sempre. Ninguém foi mais ocupado do que Jesus. Ninguém. Foram 3 anos intensos e cada vez mais tensos. Ninguém passou por mais tensão do que Jesus, que jamais viveu e vai viver. O segredo da sanidade de Jesus, o equilíbrio, foi que ele gastava tempo com o Pai. O Pai de Jesus também é nosso Pai. Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que está nos céus. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra, na minha vida, como ela é feita no céu, é dos anjos. Esse foi o segredo. A maneira como nós lidamos com os desafios, com os problemas, com as responsabilidades do dia a dia, esbaforidos, né? Isso vai revelar quem ou o que, em última análise, nos influencia, nos inspira e motiva a nossa vida. É isso que nós transmitimos em casa. É isso que os nossos filhos seguem ou rejeitam. A gente tem uma experiência na Igreja do Morumbi e em alguns outros lugares fazem o que eles chamam de escola de pais, que são encontros, de vez em quando periódicos, né, muitas vezes mensais, determinada época do ano, com alguém que dá uma palestra e traz um tema que é relevante para essa questão da família. Mas a escola de pais, e nós gostaríamos de fazer isso, estamos pensando em promover encontros desse tipo, que vão responder as perguntas que estão aí hoje, que você enfrenta em casa, você sabe. Mas essa escola, na realidade, é o dia a dia, né? Em primeiro lugar, você aprende a ser pai, a ser mãe, enquanto seu filho está aprendendo a ser filho e a sua filha está aprendendo a ser filho. Está todo mundo aprendendo junto. É uma escola. E perfeição não vai existir, mas o maior legado, repito, e esse foi a terceira implicação que nós podemos deixar para a nossa família humana, é a nossa vida consistente em Cristo. É eles verem que apesar da gente não conseguir fazer o que a gente gostaria, mas nós estamos indo nessa direção, a gente está se esforçando para isso. Nós estamos buscando esse equilíbrio, essa sanidade que vem do alto. Quando a gente não tem saída, né, ele vê que a gente não se desespera, que há um Deus que é maior.
e está presente na nossa vida. Que a gente agoniza, mas a gente alcança a paz que excede todo entendimento. É isso que a gente deixa para os filhos, mais do que qualquer coisa. A maneira como nós lidamos com o dia a dia. Tudo que acontece. É isso que inspira e motiva a vida dos filhos. Esse é o legado de fé prática que a gente deixa. Agora, por último, o maior desafio no processo de educar alguém na fé em Cristo é, já sabe o que eu vou falar, né? Paciência. Esse é o nosso maior desafio e chegamos no dom, no fruto do Espírito Santo, melhor dizendo. Queria abrir e ler rapidamente o que acontece lá na frente, já no Evangelho de João, quando Jesus sobe para a festa dos tabernáculos, né? Versículo 1 do capítulo 7, depois disso Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente antes da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Ele não estava fugindo da morte, mas não era a hora. Ele não podia ser crucificado antes do tempo. Ele tinha o cronograma era do céu. Deus tinha feito a agenda, Pai. Mas, ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos ou das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, que era o auge, né? Era o clímax do calendário de festas religiosas de Israel. Os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz, porque Jesus se concentrava ao norte, na Galiléia. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que ele faz, do que o que ele faz é mal. Vocês vão à festa. Eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. De acordo com o que acabamos de ler aqui, que João escreve, narra para a gente esse episódio interessante, antes da morte, imediatamente antes da morte, da ressurreição de Jesus, os seus irmãos ainda não criam nele. Isso significa, novamente, reforçando que crer em Jesus significa crer em mais do que simplesmente que ele é uma pessoa histórica. E também significa em mais do que crer que ele é capaz de operar milagres. Os irmãos de Jesus certamente criam nele como alguém real. Claro, para eles Jesus era real, verdadeiro, histórico. Eles conviveram com Jesus, cresceram com Jesus. Não havia dúvida de que ele era real para eles. E também sabiam que ele fazia milagres. Eles até aludiram às coisas que você faz. Tem que ser públicas. Vai! Mas eles não acreditavam que ele é o Filho de Deus. Como indicado aqui pelas coisas que eles falam com ele. Meio que falando rispidamente, né? Criticando. Os irmãos de Jesus talvez tivessem uma certa vergonha, porque ele falava coisas tão incríveis acerca de quem ele era, eu e o Pai somos um, etc. e tal, né? Ele se declarava assim, ser alguém tão importante, tão grandioso. Ele nunca negou quem ele era. E as declarações de Jesus eram assim tão incrivelmente grandes e pesadas. E ao mesmo tempo, a popularidade de Jesus foi diminuindo. Ele estava ficando cada vez mais odiado pelas autoridades. Sua popularidade estava caindo. Então, já não estava no clímax do seu ministério, quando eles falam isso com Jesus. Você está perdendo o momento. Você já, daqui a pouco não dá mais, cara. É agora ou nunca. Estavam envergonhados dessa inconsistência. E nós já vimos que lá no Evangelho de Marcos,
naquela ocasião, eles tentaram levá-lo de volta à força, pensando que ele estava fora de si. Nessa ocasião, especificamente, que acabamos de ler, os irmãos de Jesus o criticam, porque vem essa inconsistência nele. Se ele quer ser bem-sucedido na sua missão, por que que ele está hesitando tanto de ir para essa festa que uma grande multidão vai? Todo mundo vai para lá. Ali é o momento. Ali é a hora. Jesus, então, como lemos, repete e responde que não é tempo. Não chegou a hora. Indicando que ele está obedecendo o Pai. Jesus explica que ele vai, mas não está na hora. No momento certo ele vai. E ele foi. E foi crucificado e depois ressuscitou. Mas não prematuramente. A festa da Páscoa precisava acontecer. Ela precisava se cumprir. Ele precisava celebrar a última Páscoa com seus discípulos, como ele fez. E então ele foi entregue, julgado, crucificado, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Como é que isso tem a ver com a paciência? Deus é paciente. Deus é paciente conosco no nosso desenvolvimento espiritual. Sua atitude está descrita em 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Quando nós oramos e aguardamos a transformação, a conversão de alguém que amamos, um filho, uma filha, um marido, a esposa, um irmão, um pai, uma mãe, quando nós oramos, quando nós estamos aguardando a salvação, a transformação de alguém que está longe de Deus, cada dia que passa se renova a esperança do arrependimento e salvação. É isso que a Bíblia está dizendo, não é o contrário. Quando você acorda de manhã e lembra que tem um filho longe de Deus, é hora de se agradecer a Deus, porque ele tem mais um dia para se arrepender. Deus ainda deu para ele esse dia, para isso acontecer. E ore por isso, agradeça a Deus. Graças a Deus, mais um dia, está vivo, mais um dia. E continue orando. Não o contrário. Mais um dia, nada aconteceu. Essa é a nossa tendência. E já fazem 10 anos que eu estou orando. Cara, nem se abalou. Está cada vez pior. Não, tem mais um dia. E é isso que Jesus fala a respeito de Deus. Ele não está tardando, ele não está retardando. Ele quer que todos se arrependam. Ele está sendo longânimo, ele está sendo paciente. Às vezes, leva tempo para a planta brotar. E outro tanto para o fruto aparecer. Minha experiência como pai tem mostrado isso. Eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Os mais velhos, gêmeos, fizeram 30 anos no ano passado, vão fazer 31 agora em agosto. Minha filha completa 27 dentro de pouco mais, menos de um mês. E nossa história é uma história como muitas outras famílias. Uma história que não foi fácil, não é fácil, não foi fácil. História de perdas, história de muita lágrima, história que envolveu adicção em drogas, em álcool. E eu tive que aprender, e ainda estou aprendendo a cada dia, paciência. Mas a cada dia que passa, eu vejo sinais de que a planta está brotando. Graças a Deus, já vencemos a fase pior da adicção, da dependência. São pessoas saudáveis, estou me referindo aos 2. Estão envolvidos, estão trabalhando, responsáveis, crescendo, amadurecendo, no tempo deles, do jeito deles. Eu parei de cobrar há muito tempo. Quando eu perdi a minha esposa, entendi, todos os meus planos mudaram da noite para o dia, com um câncer que eu não esperava. Eu entendi que a gente vive um dia de cada vez. Podemos ter sonhos, metas, uma série de coisas que a gente planeja para a gente e para a nossa família. Mas naquele dia eu entendi que nós não temos controle de nada. E o meu horizonte ficou mais curto. E acho que isso foi bom.
Às vezes eu começo a me preocupar muito lá longe e eu tenho que voltar, porque hoje eu tenho, agora está aqui. E assim é com os nossos queridos. Cada dia, o Deus que nos acompanha e é fiel e nos dá essa esperança de transformação diária para a nossa vida, é o mesmo Deus dos nossos filhos. A semente foi plantada, o exemplo foi dado, o que tinha que ser feito foi feito. Agora é orar e manter o canal aberto, e andar junto, e estimular, e incentivar, e celebrar cada vitória, por menor que seja. Às vezes eu fico resmungando que eles não ligam para mim. A Cláudia, lógico, são adultos, têm a vida cheia, milhões de coisas para fazer. Eu não ligava para minha mãe. Eu lembro que ela ligava para mim já, idosa, falava: ei, você esqueceu de mim? Agora eu pago a mesma moeda. E a Cláudia diz: você ligou para ele? É isso que a gente tem que aprender. Aprender a perseverar, a orar, a ter paciência e esperar que a planta brote e um dia o fruto venha. Eu creio que Deus é fiel e capaz de fazer isso. E a família de Jesus? Tiago escreveu uma carta que faz parte do Novo Testamento e foi um dos principais pastores da igreja de Jerusalém. Alguns dizem que ele talvez tenha também feito parte do grupo de apóstolos, assim como Paulo. Judas, outro irmão, não Iscariotes, irmão de Jesus, tinha um irmão chamado Judas, escreveu também aquela pequena epístola lá no final do Novo Testamento. Irmão. E na cruz, antes de morrer, Jesus entregou Maria, sua mãe natural, ao cuidado não de um irmão carnal, não de um filho natural. Ele entregou a sua mãe natural ao cuidado do seu discípulo amado João. Ele, como filho mais velho, o pai já havia falecido há muito tempo, delegou essa responsabilidade de cuidar de sua mãe na velhice. Novamente, não alguém que pertencia à sua família biológica, mas alguém que pertencia à sua família espiritual. E a ele, João, ele confia o cuidado de sua mãe na velhice. Família é isso. A nossa família, a família de Deus, cada vez mais se interpenetrando essas duas realidades, se tornando cada vez mais verdadeira, à medida em que Deus trabalha. Nós aguardamos, trabalhamos, oramos, esperamos e deixamos que, com o tempo, o Espírito de Deus nos transforme a todos, pais, filhos, irmãos, irmãs, marido, mulher, aonde estivermos, sozinhos, juntos, do jeito que nós estamos, sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. De tal maneira que a família de Jesus, a realidade da família de Jesus se manifeste na nossa família biológica e natural e nesta família estendida, que é a família de Cristo. Quanta responsabilidade nós temos, né? Pelos nossos e pelos outros filhos. Estamos juntos nessa. Vamos nos apoiar. No retiro, no encontro de carnaval, vamos estar lá vivendo, quem estiver lá, a gente vai estar vivendo 3 dias intensos, todo mundo junto, né? Comendo, acordando, brincando. Que oportunidade da gente se conhecer, da gente se estimular, da gente ouvir as nossas histórias, da gente brincar uns com os outros, com os filhos uns dos outros, chamar para cá e brincar e dar risada, enfim. E a gente está fazendo junto aquilo que sempre foi desejo do nosso Pai, que é o chefe dessa família.